Escaloba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde. Só que no Schwarza Responde de hoje não serei eu que vou responder alguma coisa aqui. Eu trouxe uma doutora em pneumologia para responder algumas das perguntas mais frequentes sobre o coronavírus para vocês. E continuando aqui com meus vídeos diários sobre o coronavírus, como eu venho falando durante toda a semana, a informação com qualidade, fonte e responsabilidade serão essenciais neste momento de crise que estamos atravessando. E nessa semana eu entrei em contato com a doutora Letícia Cauano Dourado, que é doutora em pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é médica pneumologista e pesquisadora clínica do Hospital do Coração. Ela concordou em responder algumas perguntas aqui, que são as perguntas mais frequentes feitas por vocês aqui embaixo nos comentários. E a primeira é: estou com coronavírus, mas os sintomas são leves. O que eu devo fazer? Então, a primeira pergunta: estou com sintomas de Covid-19, o que fazer? Então, a primeira coisa é se acalmar e acessar a sua gravidade. Porque na maioria das pessoas, o Covid-19 vai ser parecido com uma gripe. O sintoma importante que você precisa avaliar é falta de ar. Você está com falta de ar? Se você não estiver com falta de ar, se for só um mal-estar no corpo, febre, uma irritação na garganta, algumas pessoas podem ter diarreia, você vai ficar em casa em isolamento, tá certo? É isso que você vai fazer, não precisa ir no hospital. Por outro lado, se você tiver falta de ar, você deve ir ao hospital. Esse é o momento, essa é a situação em que uma ida ao hospital vai fazer diferença, porque você vai receber suporte respiratório, oxigênio adequado até essa infecção viral passar pelo seu corpo. E recentemente, muitas pessoas começaram a citar o cloroquina como sendo um remédio que cura o coronavírus. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem, vai estar aqui embaixo na descrição, e a doutora Letícia nos traz aqui mais informações sobre esse remédio e a pesquisa que anda sendo feita com ele. Sobre a questão da cloroquina, então, qual é o papel da cloroquina no Covid-19? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a cloroquina, ela é efetiva em inibir a replicação do coronavírus nas células. Então, isso em estudos com cultura de células, o que é um resultado bastante interessante. Recentemente, acho que foi há 2 dias, saiu um estudo francês, onde eles estudaram pacientes com Covid-19. Uma parte desses pacientes recebeu cloroquina e a outra parte, tratamento padrão. E o que eles observaram é que nos pacientes que receberam cloroquina, houve uma redução da carga viral, o que é encorajador. Qual é a questão desse estudo? A primeira coisa é que no grupo de pacientes que recebeu cloroquina, os pacientes que foram mal, que acabaram indo para a UTI ou falecendo, eles foram excluídos da análise e isso introduz um super viés. O segundo ponto é que é um número muito pequeno de pacientes. Foram 26 pacientes estudados no grupo cloroquina e 16 pacientes estudados no grupo controle. Então, apesar da gente ver a resposta virológica, que é bem interessante de ver, que realmente cai mais rápido, o fato deles terem excluído os pacientes que evoluíram mal deixa dúvida. Então, nós estamos num momento em que vale a pena prosseguir a investigação sobre a eficácia da cloroquina para o Covid-19, mas não é o momento de implementação, porque isso pode ser apenas um ruído do estudo e a cloroquina não ser efetiva do ponto de vista clínico. Eu vou dar um exemplo para vocês, que isso é muito comum em pesquisa de drogas que parecem muito promissoras em fases iniciais de cultura celular, modelo animal, e quando elas vão progredindo no rito de pesquisa, porque existe um rito de pesquisa, ela falha quando ela avança mais no rito de pesquisa em que a gente segue para investigar se a droga é de fato efetiva, ela falha em se mostrar de fato efetiva. A própria cloroquina, ela foi avaliada para chikungunya, na época em que a gente teve aquele pico de chikungunya aqui no Brasil, vocês lembram? Então, com o chikungunya, a cloroquina mostrou a mesma coisa, que em culturas celulares ela conseguia inibir a replicação do vírus do chikungunya, o que é muito interessante.
quando a cloroquina, então, foi movida no rito de pesquisa para as próximas fases e ela foi dada para pacientes e numa escala maior, num ambiente controlado, o que se observou é que os pacientes com chikungunya que recebiam a cloroquina, eles tinham um curso mais prolongado de doença e tinham mais chance de ficar com sintomas crônicos, porque o chikungunya pode deixar depois o paciente com dores articulares. Então vocês vejam que esse é um exemplo dentre muitos que existem de que a gente não toma evidências preliminares como evidências conclusivas. Então a cloroquina tem evidência preliminar de efeito e o que significa é que a gente precisa continuar a investigação para confirmar isso. Muitas drogas já falharam justamente nesse momento. E a gente não quer oferecer a cloroquina, que é uma medicação que tem lá seus efeitos colaterais, se ela não for de fato efetiva. Muito obrigado aí, doutora Letícia, que separou um tempo para gravar esses vídeos em meio a esse caos todo que a área da saúde está atravessando. A doutora Letícia tem feito vídeos bem didáticos sobre essa pandemia do coronavírus, tirando dúvidas e etc. Eu deixarei todas as redes dela aqui embaixo na descrição. Se você tiver uma outra dúvida, você pode enviar diretamente para ela. E amanhã teremos outro vídeo respondendo mais dúvidas. Bom, mudando de assunto, mas falando ainda de coronavírus, ontem o Átila, que é doutor em microbiologia pela USP, fez um alerta muito pesado em seu canal no YouTube. Ele fez um panorama geral desta crise e algumas projeções com base em estudos sobre pandemias. E ele alerta que entramos em um caminho sem volta nessa crise. Então, resumindo aqui o vídeo que ele postou ontem e que também estará aqui embaixo na descrição, a situação é a seguinte: o nosso sistema de saúde entra em colapso até abril. Se adotarmos a supressão, que é uma medida que fecha tudo no país e todos ficam em suas casas, a previsão é que teremos algumas milhares de mortes. Agora, se tivermos apenas restrições parciais com a população, havendo algumas coisas fechadas e outras não, a previsão é de 1 milhão de mortos até agosto. Isso, galera, é inaceitável. Muito provavelmente, se isso acontecer, pessoas que vocês conhecem irão morrer. O Átila, como eu falei, é microbiologista. O currículo dele está aqui embaixo na descrição. Ele tem propriedade para falar o que está falando. Então, fique em casa. Como a doutora Letícia disse, não temos remédio para a doença ainda. A única coisa que podemos fazer é não sair de casa. Se você conhece alguém que está saindo, explique para ele ou para ela as consequências disso. Fale das vidas que ele pode salvar ficando em casa. A economia terá sim um grande impacto, mas como o Átila disse, a nossa vida já mudou. Teremos que fazer sacrifícios para que essa doença não mate 1 milhão ou mais pessoas por aqui. Bom, eu continuarei fazendo meu trabalho aqui, trazendo notícias para vocês. Se vocês não quiserem perder nenhum vídeo, é só se inscrever no canal aqui embaixo. Sigam a doutora Letícia também, os links estão aqui embaixo na descrição. E sigam também o Átila. Todo dia ele tem postado muitas coisas ali, muitas informações sobre essa crise do coronavírus. Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Não saiam de casa e um grande abraço para vocês. Hasta.